Prezados amigos, sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Brasileiro Online de Metodologias Ativas. O meu nome é João José Saraiva da Fonseca e vou falar com vocês a propósito do tema Curadoria Digital na promoção de metodologias ativas nos estudantes do Centro Universitário Uninta. Neste primeiro momento, vou procurar apresentar alguns referenciais que sustentam o conceito de aprendizagem ativa. A aprendizagem ativa possibilita ao estudante a liderança do seu processo de aprendizagem e ao professor a orientação desse processo de aprendizagem. Parte do pressuposto que cada estudante tem o seu estilo de aprendizagem e deve ter a oportunidade de assumir para si a experiência de participar ativamente na sua aprendizagem, a interação consigo mesmo e com os colegas, com a orientação do professor. Constituem preocupações da aprendizagem ativa o uso do pensamento de ordem superior, a aplicação do aprendizado trabalhado a partir de vários estilos de aprendizagem, competências ao nível do conhecimento, habilidades e atitudes, a condução dos estudantes a um processo de aprendizagem baseado pelo fazer, um envolvimento no processo de aprendizagem e a redução da transmissão da informação, promovendo a participação na aprendizagem, o envolvimento também nesse processo de aprendizagem, reduzindo a vertente expositiva e possibilitando o envolvimento com o conteúdo do curso. A aprendizagem ativa tem em seus referenciais teóricos várias propostas. Vamos abordar aqui brevemente a proposta de aprendizagem ativa de Ausubel e essa proposta refere que a aprendizagem significativa é o processo pelo qual a nova informação se relaciona com a que o estudante já sabe. O conhecimento prévio do estudante é o fator que mais influencia a sua aprendizagem. O que o estudante já sabe vai funcionar como um ponto que Ausubel refere de ancoragem para novos conhecimentos. Uma nova informação será aprendida se os conceitos relevantes já conhecidos pelos estudantes estiverem atuando, como Ausubel refere, uma âncora para as novas ideias. Também a aprendizagem ativa se sustenta nos referenciais socio-interacionistas de Vygotsky. A ideia do autor é que o desenvolvimento cognitivo se dá por meio da interação social, em que, no mínimo, duas pessoas estão ativamente envolvidas, trocando experiências e ideias e garantindo, dessa maneira, a geração de novas experiências e conhecimento. Paulo Freire também pode ser usado para referenciar a aprendizagem ativa quando ele parte do pressuposto de que o estudante deve desenvolver a capacidade de detectar problemas reais e de buscar para eles soluções originais e criativas. Para entender as situações analisadas e ser capaz de as resolver adequadamente, é prioritário
aprender a fazer, a colocar questões relevantes. E, para terminar, um outro referencial teórico vem do modelo andragógico de Knowles. Ele refere que os adultos, eles têm no seu processo de aprendizagem necessidades e interesses. E são essas necessidades e interesses que estão por detrás da aprendizagem que os vão realmente motivar para realizar essa aprendizagem. Os adultos, para aprender, precisam de saber o que vão aprender, precisam de saber porque precisam de aprender e como vão aprender. Ou seja, eles precisam de saber o que precisam aprender, porque precisam aprender e como vão aprender. Por outro lado, eles têm a capacidade de autodireção. Sendo assim, eles, para aprender, precisam de assumir o exercício da autonomia e ter a oportunidade de se autodirigir buscando o conhecimento. Também é fundamental nesse processo andragógico que a aprendizagem seja centrada em situações vivenciadas, em situações do dia a dia ou em situações que já tenham sido vivenciadas anteriormente, de maneira a que essas vivências, que no fundo formaram um repositório de significados, sejam mapeadas e associadas àquilo que está sendo aprendido, fortalecendo o seu potencial de aprendizagem. O adulto também tem necessidade de aprender a enfrentar situações relacionadas ao dia-a-dia, a se relacionar com elas. Ele valoriza a aprendizagem quando ela é feita de maneira contextualizada, resolvendo problemas da vida real. E, sendo assim, ele que é estimulado por fatores externos, tais como o salário, a carreira, a empregabilidade, mas ele é, sobretudo, estimulado por fatores intrínsecos associados à satisfação, ao reconhecimento social e à autorrealização resultante da aprendizagem que fez. Sendo assim, a aprendizagem do adulto deve considerar as diferenças individuais e também grupais, onde os diferentes sujeitos têm características diferentes de outros e aí então aspectos culturais que são muito significativos também. Resumindo este primeiro momento, podemos afirmar que as metodologias ativas buscam que a aprendizagem aconteça centrada no aluno e a partir de situações reais. Para isso, é necessário criar as condições que favoreçam a flexibilidade espacial para a realização de atividades, a autonomia do estudante e a possibilidade de desenvolver projetos e atividades de natureza colaborativa. Neste segundo momento, vou procurar apresentar alguns referenciais que sustentam o conceito de material didático. O conceito de material didático integra um conjunto de recursos usados na prática pedagógica, entre os quais se destacam o livro didático ou o manual escolar, os textos, os vídeos, as gravações sonoras e outros materiais utilizados para apoio.
O material didático tem sido usado ao longo do tempo em múltiplos suportes que devem estabelecer entre eles relações de complementaridade. O material didático dirige-se simultaneamente ao processo de ensino e ao processo de aprendizagem. Apresenta-se como um elemento fulcral na aprendizagem e no fomento à qualidade do aprendizado. O material didático deverá possibilitar ao estudante as condições para a construção do conhecimento e a aquisição de métodos, atitudes e hábitos de trabalho e de vida a partir de propostas pedagógicas que lhe atribuam um papel ativo no processo de ação, reflexão e ação. Esse processo deve promover a aquisição de novos conhecimentos a partir da integração entre aquilo que o estudante já sabe e o propósito do estudo, considerando as suas competências individuais. Esse processo deve envolver a resolução de situações-problema significativos e também próximos de situações da vida real, profissional, social, bem como a responsabilização do estudante na sua avaliação, na produção e interação com outros colegas. Agora que falei resumidamente sobre o conceito e algumas ideias a propósito de material didático, vou abordar também brevemente o conceito de estudo dirigido. Ele busca orientar e estimular o estudante a assumir comportamentos indispensáveis para a concretização dos objetivos de aprendizagem estabelecidos para o processo de ensino-aprendizagem. Para que isso ocorra com pleno sucesso, é necessário propor tarefas que sejam significativas para o aluno, conduzir aquele estudo escrevendo, fazendo anotações, esquemas, registrando ideias-chave, estimular para que ele partilhe a sua reflexão com os colegas. Para a concretização do estudo dirigido, o professor deverá não só apresentar o tema e fornecer as instruções gerais sobre os percursos de aprendizagem que se espera, mas também distribuir a orientação que permita aos estudantes estudarem individualmente ou em grupo, esclarecer as dúvidas e estar permanentemente disponível para isso durante todo o processo, estimular a apresentação e a discussão do trabalho realizado, bem como selecionar adequadamente os temas para o estudo dirigido que devem ser acessíveis aos estudantes e fornecer fontes de informação significativas. O roteiro de estudo ele deve ser, como é óbvio, elaborado cuidadosamente, de maneira a que possa orientar eficientemente no estudo que vai ser realizado. O objetivo da utilização do estudo dirigido contempla o desenvolvimento da capacidade de refletir, analisar, buscar novas informações e construir novos conhecimentos de forma autónoma, levando a que o estudante assuma uma postura ativa no processo de aprendizagem. Já falei sobre os materiais didáticos, já falei sobre o estudo dirigido, vou agora falar sobre a dinâmica de construção de trilhas de aprendizagem que envolvem mais do que o material didático.
contemplando o curso, a participação em eventos, o uso de outros conteúdos didáticos, como livros, vídeos, sites, palestras, etc. As trilhas de aprendizagem ajudam a promover a motivação e conduzem ao desenvolvimento de novas estratégias e propostas de aprendizagem. Resumindo de alguma maneira este processo, podemos dizer que as trilhas de aprendizagem devem ser colocadas ao estudante enquanto uma proposta de aprendizagem personalizada ou em grupo. A proposta é apresentada pelo professor e o estudante tem autonomia para, de acordo com o seu estilo de aprendizagem, a percorrer, tendo, digamos, a oportunidade de ser orientado nesse processo e também ter a oportunidade de centrar o desenvolvimento dessa trilha não só com ele, mas também com os colegas, de uma maneira a que possam desenvolver uma aprendizagem individual e coletiva. Para isso, deverá poder pesquisar documentos que considerar importantes para ampliar o leque de objetos de aprendizagem disponíveis e para ele não só construir o processo, como também para partilhá-los com os colegas e ajudar a trabalhar essa trilha de aprendizagem coletiva. A temática da nossa apresentação é a curadoria digital enquanto fomentadora de atividades de aprendizagem ativa no Centro Universitário Uninta. Vamos agora trabalhar um pouco o conceito de curadoria para depois entrar especificamente no nosso trabalho desenvolvido no Centro Universitário Uninta. A nossa proposta de trabalho é sustentada na ideia de que no Centro Universitário Uninta nós trabalhamos a curadoria digital em cima de uma dinâmica de promoção do estudo e da aprendizagem ativa. Sendo assim, nós já procuramos contextualizar o que é um material didático e chegamos à conclusão que esse material didático é um conjunto de elementos que vão subsidiar portanto, o estudo e o ensino, e também chegamos a propor que, além do material didático, exista um guia de estudo, um estudo que possa ser dirigido para que oriente o estudante a construir trilhas de aprendizagem. Essa é, de alguma maneira, a estrutura básica, teórica, que vai possibilitar que nós possamos dizer que o Uninta tem um processo de curadoria e que esse processo de curadoria trabalha a promoção e o desenvolvimento de aprendizagem ativa. Por que é que nós dizemos isso? O que é a curadoria? Nós tivemos a experiência de produção de conteúdo em livro tradicional, em que o estudante tinha o autor que elaborava o livro e ele tinha esse autor como referencial máximo da aprendizagem. Era ele que sustentava o que ia ser aprendido pelo estudante. Também tivemos a possibilidade de trabalhar com outros materiais multimídia,
onde o estudante podia, através de hiperlinks, navegar em diversos sites, em diversos percursos de aprendizagem definidos institucionalmente, instituídos pelo professor enquanto autor do conteúdo. Contudo, esse processo, nós começamos a identificar que ele, além de ser linear, ele, tanto, mesmo quando tinha os hipertextos, ele mantinha, digamos assim, uma linearidade em função de que era proposto pelo professor. Nós também começamos a constatar de que esse material, esses recursos informacionais, esse material didático, ele tinha, da parte dos estudantes, alguma dificuldade em ser recebido. Porquê? Porque ele não vinha acompanhado de uma orientação para que ele pudesse estudar. Nós dávamos o material didático, dávamos aquilo que nós chamávamos um roteiro, mas era um roteiro mais para trabalhar as avaliações do que propriamente para sustentar e subsidiar o estudo diário do estudante. Além disso, era um espaço que o estudante tinha para subsidiar a sua aprendizagem, mas também ele não tinha uma dinâmica de esclarecer o que estava no material didático, as dúvidas que tinha no material didático, com os colegas, subsidiar as suas experiências pessoais, profissionais, partilhando com os colegas e não tinha a possibilidade de poder acrescentar outros subsídios que ele encontrasse e que achasse interessantes para complementar o material didático. O material didático era apresentado, depois era complementado com vídeos, era complementado com textos e hipertextos. Algumas temáticas eram discutidas em fóruns de discussão, mas a essência do material didático, ele estava ainda ausente da discussão e da intervenção do estudante. Para além que o material didático que nós produzíamos, ele era feito por autores que, na maior parte das vezes, iam reescrever as ideias de outros autores, iam reescrever livros que eram utilizados como sustentação para a aprendizagem. Isso também, de alguma maneira, dificultava aquilo que é nosso propósito, que é estimular a atualidade do conteúdo, estimular que o nosso estudante possa ter uma interação permanente com a pesquisa, uma interação permanente com o que é produzido de significativo no âmbito da ciência, de cada uma das áreas de conhecimento. Para isso, nós começamos a direcionar o nosso processo de produção de material didático para outro caminho. O que é que nós pensamos? Vamos propor ao professor que selecione os melhores conteúdos entre documentos informacionais que sejam, por exemplo, de natureza governamental ou de instituições credíveis na área. Vamos pedir ao professor para subsidiar a aprendizagem dos alunos com artigos que contemplem os conteúdos que vão ser abordados. Vamos pedir ao professor
para, na biblioteca virtual, selecionar os livros que mais possam ser significativos para aquele tópico ou para o que está sendo discutido o que está sendo discutido na aprendizagem do estudante. Sendo assim, cada material didático ele tem como base de estudo elementos significativos do ponto de vista normativo, documental, do ponto de vista de livros e do ponto de vista de artigos científicos e outros documentos que sejam considerados pelo professor essenciais. Ou seja, deixamos de ter um manual de referência para ter documentos que estão subsidiados no que de melhor existe para promover o estudo do nosso estudante. Esse processo começa avaliando diagnosticamente esses estudantes antes de iniciarem o seu processo de ensino-aprendizagem. Envolve também a análise analítica da aplicação dos materiais didáticos na interação que eles têm com os estudantes, na interação dos resultados de avaliação que os estudantes apresentam a partir do seu uso. Como é que o estudante vai poder se organizar para estudar com aquele conjunto de objetos de aprendizagem que estão disponibilizados? Para isso, o professor ele vai, primeiramente, em vídeo, explicar toda a dinâmica que esteve por detrás da curadoria que efetuou. Ou seja, quais os objetivos quais as competências que estavam definidas, como é que ele foi, em relação a cada objeto de aprendizagem, agrupando os mesmos de maneira a que eles possam fazer um sentido para que os alunos possam aprender de acordo com os referenciais das competências que foram definidas. Estando definidos os objetos de aprendizagem em relação a cada unidade de estudo, o professor vai gravar um vídeo onde vai explicar quais as competências que estavam previstas e de que maneira cada um daqueles objetos de aprendizagem vai contribuir para atingir as competências que estavam previstas. Cada um vai ter um papel no cumprimento das competências que foram definidas e ele vai explicar cuidadosamente essa proposta de trabalho que é o estudante ter ali um conjunto de documentos que vão ser analisados e estudados com base em algo que é significativo para a apreensão, digamos assim, e a compreensão e o trabalho na disciplina como um todo. Vamos agora falar do trabalho em relação a cada objeto de aprendizagem. Cada objeto de aprendizagem tem também um vídeo que o professor vai gravar e que vai explicar porquê aquele objeto de aprendizagem, o que é que aquele objeto de aprendizagem vai contribuir para a aprendizagem do estudante e vai apresentar também a sequência proposta para o estudo do mesmo. Para isso, ele vai elaborar um roteiro onde ele vai apresentar vários questionamentos
para que o estudante possa responder. E, ao responder, o estudante está trabalhando a metacognição e, simultaneamente, a autoavaliação. Ele está refletindo sobre o seu processo de aprendizagem e está também se autoavaliando. Essa reflexão é registrada num bloco de notas que vai funcionar como um e-fólio que o estudante vai ter permanentemente ao longo de todo o seu processo de aprendizagem como referência para estudar sempre que ele considerar como necessário. Ao longo da disciplina, ele vai ter vários questionamentos, vai preencher vários espaços de bloco de notas com a resposta a cada uma delas e vai depois poder, no final, partilhar todas essas respostas com os colegas num fórum de discussão com a orientação do professor. Sendo assim, ele vai levar a sua reflexão pessoal sobre aquele objeto de estudo para um partilhamento com os colegas e para também poder se afirmar enquanto um ser social que vai ter a sua experiência cultural e a sua experiência profissional transposta para esse fórum e discutida com todos os colegas. Temos também a possibilidade do estudante avaliar esse objeto de aprendizagem e a possibilidade de ele introduzir outros objetos de aprendizagem enquanto uma sugestão para que o material possa ser complementado ou até esse objeto de aprendizagem possa ser substituído por aquele que o estudante indicou. Esta proposta de curadoria que nós estamos desenvolvendo aqui no Centro Universitário Uninta, ela possibilita ao estudante um estudo ativo. Porquê? Em primeiro lugar, ele tem um diálogo individualizado com o conteúdo que está sendo abordado. Cada objeto de aprendizagem, ele tem um diálogo pessoal com ele que é registado e que ele vai ter como e-fólio. Em segundo lugar, ele vai ter também a possibilidade de partilhar aquilo que ele descobriu em relação a cada objeto de aprendizagem com os colegas, como também ter a oportunidade de se manifestar profissionalmente, ter a oportunidade de se manifestar culturalmente em relação àquele objeto de aprendizagem. E reparem, nós não estamos a falar em relação a um material didático, nós estamos a falar em um material didático que tem diversos objetos de aprendizagem sobre os quais o estudante tem a possibilidade de se manifestar individualmente, de se manifestar com os colegas colaborativamente, de poder avaliar e de poder propor a substituição. Ou seja, pode acontecer que uma unidade de estudo seja subsidiada com material didático de curadoria que tenha 5 objetos de estudo. Todos esses objetos de estudo estão sendo estudados, discutidos, partilhados, avaliados individualmente pelos estudantes com a presença do professor. Além disso, cada estudante, para subsidiar uma complementaridade ou uma suplementaridade em relação ao estudo que está realizando, tem disponível no ecossistema do Centro Universitário Uninta outros recursos em vídeo, outros recursos em diversos formatos que vão possibilitar que ele não só tenha aquele conhecimento que foi trabalhado enquanto material didático
na unidade de estudo, mas também possa trazer outros subsídios desse ecossistema de aprendizagem para o seu espaço individual de aprendizagem. Não estamos a falar de um autor que produziu um discurso, estamos a falar de um autor que, no processo de curadoria, ele vai agregar múltiplos discursos de múltiplas fontes e vai trazer a oportunidade ao estudante, vai-lhe apresentar a oportunidade de estabelecer uma união entre eles, de maneira a que eles possam criar um sentido. Esse sentido é um sentido que não é único. Reparem, é um sentido que pode ser partilhado com os colegas, que pode ser discutido com os colegas, que pode ser acrescentado de outros discursos que estejam presentes em objetos de aprendizagem propostos por ele e por outros colegas. Além disso, ele também tem a possibilidade de ir mais além do discurso, digamos assim, que está proposto no material dos objetos de aprendizagem curados. Ele pode ir mais além, não só trazendo outros para serem acrescentados, como tem um ecossistema de aprendizagem onde múltiplos outros estão presentes e eles podem ir traçando essa trilha de aprendizagem a partir de toda uma teia de conhecimento que se quer que seja construída pelos nossos estudantes. E com isto termino. Desejo agradecer a oportunidade que tive de participar neste espaço de aprendizagem com vocês e espero voltar em breve para podermos continuar este diálogo coletivo e colaborativo, visando oportunizar melhores condições para o estudo com materiais didáticos construídos nesta dinâmica de curadoria e de promoção da aprendizagem ativa. Até mais.